Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de sábado. Que o Espírito Santo possa adentrar o teu ser, que o Espírito Santo possa mover o teu pensamento, que o Espírito Santo possa transformar a sua vida. Hoje é um dia especial, um dia qual o Senhor nos deu graça de estarmos aqui, um dia qual o Senhor nos deu vitória de estarmos aqui. Mediante a tantas lutas, a tantas guerras, mediante ao inimigo tentar nos derrotar, o inimigo tentar nos parar, nós nos atemos a fazer a vontade do Senhor. Louvamos a Deus, agradecemos por todas as coisas, porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, todas. Nada sai daquilo que o Senhor permite em nossas vidas e que cooperem para que nós chegamos ao propósito, para que nós chegamos naquele lugar a qual o Senhor quer que nós estejamos. Então que nessa manhã você tenha essa certeza de que todas as coisas cooperam, que nada foge à vontade do Senhor. Cada palavra, cada caminho, cada pessoa, tudo coopera para chegarmos aonde o Senhor quer que nós chegamos. E somos gratos a Deus por mais essa manhã. Que o Senhor nos ilumine nesse dia, que o Senhor nos encha. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, nós te agradecemos. Nos enchemos da Tua presença, nos entregamos a Ti, Espírito Santo. Cuida de nós nesse dia, Pai, cuida de nós nessa manhã, nesse dia, nessa tarde. Cuida de nós nesse dia chamado hoje, Pai. Guarda-nos das vozes malignas, guarda-nos daquilo que não provém de Ti. Livra-nos daquilo que não te agrada, não te apraz. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca-nos no teu caminho segundo a tua vontade. Estabelece em nós os teus princípios, os teus mandamentos, os teus estatutos. Pai, que nós possamos nos entregar a ti nessa manhã e entender que o Espírito Santo está no controle e que Deus está no controle. E que Jesus está no controle e que somos controlados pelos poderes sobrenaturais do céu. Ah, Senhor, abençoa esta manhã, em cada minuto, em cada segundo, sê conosco, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pegue aí a sua palavra. Livro de Atos, de Atos, capítulo 21. Aleluia. Tu te revelas a mim. Eu vou orar. Lindo esse louvor, né? Ô Espírito Santo, bendito seja teu nome. Capítulo 21 vai dizer que Paulo viaja para Cesareia e tinha pressa de chegar lá. Vamos ver por quê. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. E achando o navio que navegava para a Fenícia, embarcamos e zarpamos. E avistando a Chipre, e deixando à esquerda, navegamos para a Síria. E chegamos-nos a Tiro, pois ali o navio deveria descarregar. E encontramos alguns discípulos, demoramos-nos ali 7 dias, os quais diziam a Paulo por meio do Espírito que não subissem a Jerusalém. E quando cumprimos aqueles dias, saímos e seguimos nossa viagem, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E ajoelhando-nos na praia, oramos. E nos despedimos. E embarcamos no navio, e eles retornaram para casa. Aqui nós vemos Lucas relatando os novos acontecimentos. Ele, Paulo, pega o navio. Então ele começa a relatar as cidades a quais o navio passava. E de repente diz que eles chegam a um local. Chegam a Tiro. E descendo em Tiro, eles encontram alguns discípulos. E quando eles encontram alguns discípulos, eles ficam por ali parados 7 dias. E engraçado que diz assim: e esses discípulos
por meio do Espírito, diziam a Paulo para não ir a Jerusalém. O Espírito dizia a Paulo para não ir a Jerusalém. Nós vamos entender aqui o quê? Nós vamos entender que Paulo estava sendo avisado para não ir, porque ele tinha outra alternativa. Ele tinha alternativa de não ir, porque o Espírito o avisava. O Espírito não deixava ele cair em ciladas e armadilhas. O Espírito avisava quando ele chegava nos locais. Então aqui dizia para não ir. Mas eles cumprem os 7 dias ali. O que eu entendi é que o navio ele deveria ser descarregado. Por isso que o navio para 7 dias em Tiro. É o que diz acima. E por isso eles param. E quando eles param, os discípulos dizem para Paulo não ir através do Espírito. O Espírito traz uma revelação para ele não ir para Jerusalém. Mas quando o navio ele arranca novamente, diz que eles ficaram ali 7 dias. E eles resolvem ir. E quando cumprimos aqueles dias ali, saímos e seguimos a nossa viagem. Então saíram dali de Tiro. E todos que estavam ali, todos os discípulos, mulheres, crianças, os pais, todos aqueles que ficaram ali convivendo com Paulo e Lucas naqueles 7 dias, seguiram eles até o barco. E quando eles seguem até o barco, eles se ajoelham na praia e oram. Eu imagino a cena. Nos despedimos e embarcamos no navio e eles retornaram para casa. Eu imagino a cena do momento do apóstolo Paulo indo para um lugar aonde eles tinham dito para não ir, mas ele pelo Espírito também estava preparado. E fica uma incompreensão aqui nesse texto, porque se o Espírito diz para não ir, por que é que Paulo foi? Porque haveria outro caminho que Paulo poderia seguir? Se o Espírito diz para não ir, poderia ser que haveria outro caminho a seguir, haveria outro caminho a prosseguir, mas Paulo decide ir. Então nós vamos entender que depois da decisão de Paulo, eles acompanham Paulo até o navio, ali eles oram, eles se abraçam, eles se despedem, eles choram. Isso nós estamos em Tiro. E nós vamos entender que eles oram a Deus, entregam a Deus a viagem, imagino eu. Entregam a Deus a vida de Paulo, de Lucas. Paulo e Lucas entregam a vida daqueles que estavam ali em Tiro, os discípulos de Jesus. E houve ali uma despedida. E houve ali um outro momento de dizer tchau. E eles retornaram para casa, retornaram para suas vidas. Mas ali havia passado novamente um homem de Deus. Mas esse homem de Deus, ele recebe uma revelação, a qual ele não deveria ir. Pelo Espírito, por meio do Espírito. Por meio do Espírito. O que eu quero enfatizar nessa manhã, que haveria uma forma de seguir um outro caminho, porque se o Espírito deu a revelação que ele não deveria subir para Jerusalém, o porquê ele subiu? Porque ele estava pronto para morrer por Cristo. Talvez não seria o momento, não era o exato momento, mas como eu disse no princípio do vídeo de hoje, que todas as coisas cooperam. Então tudo cooperou, a revelação cooperou para que ele pudesse escolher um novo caminho, a revelação cooperou para que ele pudesse ter uma outra escolha, mas ele mesmo assim, ele seguiu aquilo que ele tinha no coração. Talvez foi teimosia de Paulo. Podemos analisar também. Talvez foi teimosia de Paulo,
porque quando ele chega, outras coisas vão acontecer, que nós vamos ver amanhã. E essa incógnita eu quero deixar hoje, porque eu quero avisar, quero deixar dito que o Espírito, ele avisa. O Espírito avisa por meio dos seus discípulos. O Espírito, ele avisa o que vai acontecer, as coisas que estão presumidas a acontecerem. E muitas vezes a gente só vai porque a gente quer ir. Mas se o Espírito avisou é porque você tem a escolha. Porque Jesus não disse que nós deveríamos morrer por Ele. Ele nos dá sempre o livre-arbítrio. O Senhor nos deixou o livre-arbítrio. Então Paulo aqui ele tem a livre escolha. O Espírito avisa para que você esteja preparado, para que você saiba o que você vai passar se você continuar por essa estrada. E ele escolheu passar. Então eu não vou me alongar nessa palavra, porque daí não daria tempo para entrar em outra situação. Mas eu quero deixar essa reflexão. E se você escolher o outro caminho? A outra situação? Porque aqui havia duas situações. Ou Paulo vai para Jerusalém, ou Paulo escolhe outra situação. Vá para outro lugar, pregar em outro lugar. Mas Paulo escolheu que ele tinha que ir para Jerusalém. E o Espírito avisou para você não subir a Jerusalém. Então, quando nós ouvimos o Espírito, nós mudamos a rota. Porque se Deus me permite uma revelação, muitas vezes é para mudar a rota. Para que lá na frente as coisas não aconteçam o que aconteceu. Então que nessa manhã nós possamos entender aquilo que o Espírito fala ao nosso coração. Muitas vezes temos a possibilidade de mudar de rota, de mudar de caminho, de mudar de decisão. Aqui na Suíça tem um ditado que diz: c'est les idiots qui ne changent pas d'avis. Ou seja, somente os idiotas que não mudam de ideia. Nesse sentido aqui eu estou falando de ideia, a qual significa vida ou morte, prisão ou liberdade. Por amor a Cristo, é muito lindo, é romântico, né? Mas aqui, se o Espírito avisou, tinha possibilidade. Então Deus não obrigou ele a ir. Ele foi porque ele escolheu. E é isso que eu quero que entre na sua cabecinha e no seu coração nessa manhã. Há possibilidade, pelo Espírito ele foi avisado, pelo Espírito ele foi alertado que não deveria subir a Jerusalém. Então que Deus abençoe você, que Deus lhe dê um dia de vitória e que o Espírito Santo esteja fazendo a obra em nossos corações. A paz do Senhor Jesus.